Olha só, gente, o presidente do PP, o Ciro Nogueira, reagiu à movimentação política do PL para que a deputada Carol Detoni e Carlos Bolsonaro concorram ao Senado lá em Santa Catarina. Vamos conversar ao vivo com o Matheus Dias, que vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa manifestação feita por parte do senador Ciro Nogueira. Matheus, seja bem-vindo, uma boa tarde. Cássio, uma ótima tarde a você, ótima tarde a quem nos acompanha. No caso, então, essa escolha de Santa Catarina tem gerado bastante divergência de opiniões. Santa Catarina já havia demonstrado ali um certo racha na direita, já que o governador Jorginho Melo tinha uma ideia de chapa. Essa ideia continha, claro, o senador Esperidião Amin e também o vereador Carlos Bolsonaro, o ex-vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, mas a indicação de Jair Bolsonaro é por Carlos Bolsonaro e Carol Detoni, ela deputada federal, que tinha inclusive ameaçado sair do partido se essa vaga, ou pelo menos essa chance de concorrer a uma vaga para o Senado, não tivesse portas abertas para ela. Ela ameaçou sair do partido, pediu um posicionamento do ex-presidente. Esse posicionamento aconteceu, tanto que ele indicou que ela seja a candidata junto de Carlos Bolsonaro. Essa mensagem foi passada ontem, inclusive por aliados de Bolsonaro que o visitaram na Papudinha. A gente trouxe essa informação aqui ontem, só que hoje o presidente do Partido Progressistas, então Ciro Nogueira, se posicionou, e claro, de forma contrária, já que ele, assim como o senador Esperidião Amin, são do mesmo partido. Esperidião Amin, que é do PP, e seria a escolha óbvia de Ciro Nogueira para essa disputa. Ciro então disse que falou em relação à palavra, como um certo... Quando ele diz palavra, quer dizer compromisso, quer dizer em questão de verdade. Ele repercutiu nas próprias redes sociais uma matéria que dizia que Carol Detoni cobrava um posicionamento de Bolsonaro e que ela sairia do partido. E ele deu a entender que a deputada não tem palavra e que, no caso do Partido Progressistas, a verdade vence. As palavras dele foram as seguintes: nós do Progressistas somos do tempo em que acreditamos em palavra, dizendo que ela não teve a honestidade de sair do partido como havia prometido. Essa foi o depoimento dele, mas ele ainda não parou por ali. Deu uma entrevista ao Metrópolis, no qual disse que, se realmente for confirmada essa escolha de Jair Bolsonaro e Carol Detoni e Carlos Bolsonaro forem, sim, os candidatos pela direita, pelo PL, no estado de Santa Catarina, ele não vê problema nenhum em seguir um outro rumo e, quem sabe, montar até uma chapa para a oposição. Ele disse que, se depender de mim, o Progressistas procura um novo caminho. Essa fala dele foi até rechaçada pelo próprio Esperidião Amin, que disse que imagina ainda se ver concorrendo nessas eleições, mesmo que não seja a escolha do PL. Então, entre a direita, Partido Progressistas, PL, dentro de Santa Catarina, ainda tem bastante água para rolar, porque parece que eles não estão se entendendo, né, Cássio? E mesmo com as indicações do ex-presidente, o PP parece que vai com outra via e, quem sabe, até outra chapa, viu? Exatamente, Matheus. Há um tempo já não falam a mesma língua. Obrigado pelas informações, bom trabalho para você. Cristiano Vilela, eu quero analisar com você esse cenário que acabou se construindo lá em Santa Catarina. A gente, pelo menos, aí tem 3 nomes importantes para 2 cadeiras no Senado, né? A Carol Detoni, pelo PL, o próprio Carlos Bolsonaro também, e aí sim, Esperidião Amin. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que tinha um acordo, um apoio para lançar Esperidião Amin, que é do PP, que é o partido de Ciro Nogueira, e que ali o ficha 1 seria o Carlos Bolsonaro. O Carol Detoni não gostou dessa história, tentou ali costurar uma saída, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou, ainda dentro da Papudinha, onde ele está dando as cartas, de que Carol Detoni e Carlos Bolsonaro seria essa chapa para o Senado. Isso acabou gerando também uma repercussão muito grande, inclusive Ciro Nogueira se manifestando, dizendo que o partido não tinha uma palavra, né? Não tinha essa credibilidade, esse compromisso que foi acordado. Como é que você vê essa disputa em Santa Catarina e também, é claro, essa pulverização de apoios, dessas discussões envolvendo ainda cargos tão importantes que é para o Senado Federal? Olha, Santa Catarina tinha tudo para ser um estado de consenso para o segmento de oposição. No entanto, realmente estamos demonstrando uma bateção de cabeças, ali um conflito desnecessário do ponto de vista político, mas importante, à medida que Carlos Bolsonaro migrou
para o Estado justamente para ser candidato a senador. Muitas vezes até me pergunto se não teria um outro Estado para ele ser candidato, porque em Santa Catarina o jogo já vinha bem construído com essa aliança envolvendo o PL do governador do Estado, da família Bolsonaro, o PL que terá como candidato Carlos Bolsonaro e também na dobradinha Esperidião Amin, que é do PP e é uma das figuras fortes da política, já foi governador, senador muitos anos, enfim. Então, seria ali uma dobradinha muito importante estrategicamente. Agora, diante de um imbróglio como esse, isso pode acabar levando a prejuízos até quando se olha, quando se analisa na chapa nacional, na proximidade do PP e do PL, na proximidade entre o grupo de partidos ao centro envolvidos, especialmente quando se demonstra, e de acordo com Ciro Nogueira, é o que está acontecendo, o descumprimento de palavra. Então eu vejo que é um problema para a oposição, que a oposição não precisaria ter num estado importante, estratégico, para alavancar um número significativo de votos em relação às candidaturas governistas. Ô Vilela, inclusive pode custar caro essas chapas puro sangue que o PL está tentando em alguns estados e perder, de certa forma, o apoio? Pode sim. Não dá. Eu consigo compreender claramente o interesse do PL em construir uma maioria sua, uma maioria ideológica dentro do seu campo partidário no Senado Federal. Agora, a política não se faz apenas com esse viés. Talvez um olhar nesse sentido, um olhar focado nisso, pode acabar fazendo com que o partido ele não consiga ter a mesma visão, pensando no pleito nacional, na capacidade de unificar forças, especialmente em relação ao centro político. E a eleição nacional ela é extremamente importante, não apenas para o partido, mas para a oposição. A oposição não pode se dar o luxo de entrar derrotada nessas eleições. A oposição ela tem que vir com força, porque do outro lado existe o presidente Lula, que é um candidato forte, que é um candidato habilidoso, com a máquina na mão e que tem total capacidade realmente de construção política, não pode ser menosprezado em hipótese alguma. Perfeito, Vilela.